Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós ouvimos um texto tão lindo, crianças. Sabe por quê? Porque às vezes o nosso coração ele fica triste, a gente fica com medo, a gente fica sentindo aquelas coisas ruins e sabemos que muitas vezes essa tristeza ou esse medo vem de alguma coisa que acontece na nossa vida. É uma doença, é um problema com o papai e a mamãe, é quando alguém da nossa família morre, é quando a gente perde alguma coisa que é importante para nós, e tudo isso traz tristeza no nosso coração. Por isso que precisamos entender, crianças, o que a palavra de Deus nos fala sobre isto. Essa tristeza, ela vem muitas vezes do medo, do temor. E isto se chama ansiedade. Você pode até depois perguntar para o papai, para a mamãe, para o titio, para a vovó, para o vovô, ou aquela pessoa que é responsável por você, para explicar mais detalhadamente o que significa ansiedade. Mas, de fato, o nosso coração pode estar cheio de ansiedade, ou seja, cheio de medo, e isso faz com que a gente fique muito triste. E às vezes isto vem, crianças, por uma coisa ruim que está acontecendo conosco. Mas há um texto na Palavra de Deus que foi o texto que nós meditamos hoje no culto solene, que é Provérbios 12, 25. Ele diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Em outras palavras, crianças, o que Salomão está falando aqui é que por vezes as situações difíceis na vida que querem roubar a nossa alegria, que nos entristecem, nos dão medo, eles abatem o nosso coração, mas a boa palavra alegra. Quem é a boa palavra? É Cristo. É quando nós ouvimos falar dele, de que ele morreu na cruz por nós, de que ele nos ama, e de que Cristo, este Cristo amado, mostra o quanto o nosso Pai Celeste, o nosso Deus Todo-Poderoso, nos ama. Porque o nosso Deus e Pai enviou seu Filho, Cristo Jesus, para morrer por nós. Então, quando a tristeza vier no seu coração, quando coisas tristes estiverem acontecendo, que você se lembre, criança, de Cristo, que apesar da nossa tristeza, apesar do nosso sofrimento, temos Cristo que nos salvou, que nos ama e que vai nos levar para o céu. Se a sua tristeza é porque você perdeu alguma coisa muito importante, ou o papai e a mamãe perderam, não importa. A maior dádiva que nós temos é Cristo Jesus. Se a tristeza acontece por causa da morte de alguém muito querido nosso que se foi, lembremos-nos, Cristo é a ressurreição. Ele vai trazer os seus mortos novamente à vida e nós poderemos viver com eles por toda a eternidade junto com Cristo, ao lado de Deus Pai. Que maravilha, crianças! Por mais que estejamos tristes, podemos nos alegrar nas promessas do Senhor em Cristo Jesus. Por isso, a nossa alegria é Cristo Jesus. A nossa visão que traz contentamento ao nosso coração, mesmo quando estamos muito tristes, ainda assim podemos lá no fundo nos alegrar. Tudo isso é por causa de Cristo. Mas sabe, crianças, há algo também importante a se dizer. É que às vezes essa ansiedade, essa tristeza, ela não vem por uma coisa que está acontecendo conosco. Quando isso ocorre, ok, não há pecado. Temos apenas que confiar em Cristo e lembrar do que Ele significa para nós. Mas às vezes, esse medo, essa ansiedade, pode ser um pecado na nossa vida. Sabia, crianças? É pecado quando essa tristeza, esse medo, essa ansiedade vem porque a gente quer controlar a nossa vida.
quer controlar papai e mamãe, quer controlar as pessoas, controlar o tempo, controlar a escola. E como a gente não consegue, a gente então fica triste. Essa tristeza, crianças, é porque nos falta fé. Nós não cremos no Senhor. Nós queremos fazer as coisas e quando deveríamos entregar para Deus, para que Ele fizesse por nós. Então, crianças, cuidado também, para que vocês não pequem diante do Senhor, não acreditando nas promessas de Deus, não acreditando no Senhor, e aí gerar essa ansiedade pecaminosa. A palavra de Deus diz que nós devemos nos humilhar diante do Senhor, crianças, ficar humilde, reconhecer que somos nada, que não podemos controlar nada, que nada podemos fazer para dar o curso da nossa vida. O amanhã, por exemplo, ninguém tem como controlar, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas nem por isso precisamos ficar ansiosos, desconfiados, que será que vai acontecer? Não! Devemos confiar no Senhor para que Ele cuide de nós e Ele nos ama em Cristo Jesus. É por isso que, mesmo nesta situação, Cristo continua sendo tudo na nossa vida. Crianças, ainda que o mundo acabe, ainda que todos venham nos perseguir, ainda que enfrentemos doenças, mortes, perdas, nós ainda temos Cristo Jesus e isso é o bastante, porque Cristo nos salva, nos faz filhos de Deus Pai e é a garantia para passarmos toda a eternidade com Ele. Então não há o que temer, crianças. Não há o que temer, mas devemos nos alegrar diante do Senhor. E quando coisas ruins acontecerem na nossa vida, tragédias, sim, podemos chorar, podemos sofrer, mas ainda assim nunca esquecer de Cristo na nossa vida. E aí, mesmo chorando, mesmo sofrendo, se alegrando no Senhor. Tá bom, crianças? Guardem isto no coração, conforme Salomão nos diz aqui em Provérbios. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Oremos. Senhor Deus e Pai, sê com nossas crianças. Eu sei que talvez algumas delas estejam sofrendo, seja pelo medo da pandemia, seja por uma situação financeira difícil, seja por perda de entes queridos, ou ainda, Pai, podem até estar sofrendo por conta do pecado, da desconfiança, da falta de fé. Ó Senhor, por meio de Cristo, alcança cada vez mais o coração destes pequeninos e que eles, mesmo na sua infância, tenham seu coração cheio de santidade e de alegria no Senhor, sabendo que Cristo os ama e que Cristo com eles está. Abençoa-os, ó Pai, e ajuda-os, principalmente nesses tempos difíceis. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Crianças, um abraço, um beijo do pastor e até o próximo domingo, se Deus quiser.